O sol na Bahia não perdoa. Ele nasce como um castigo. Um olho branco e febril que nos encontra ainda antes de o galo cantar e só nos abandona quando a escuridão traz um alívio que pouco dura. Meu mundo era medido por essa luz cruel. Ela se derramava sobre os campos de cana, transformando o verde das folhas em lâminas que cortavam o ar e a pele. O canavial era um mar sem fim, e nós, os homens e mulheres de corpo marcado, éramos as ondas que se moviam em seu ritmo, dia após dia, até que a força nos deixasse. O calor nos colava as roupas de algodão grosso ao corpo, e o suor se misturava à poeira vermelha da terra, criando uma segunda pele, uma crosta de servidão. Aprendi desde cedo que o sol não era amigo de ninguém com a minha cor. Ele era apenas mais um feitor, um que não precisava de chicote para nos vergar. O som que rege a vida neste engenho é o da moenda. É um gemido constante, um monstro de madeira e ferro que nunca dorme, sempre faminto pela cana que nossas mãos cortam. Ele mastiga, tritura e cospe o caldo doce que é a riqueza do coronel e o motivo de nosso sofrimento. Esse ruído baixo e contínuo é a trilha sonora de nossos dias, tão presente que só notamos quando algo o interrompe. E a única coisa capaz de silenciar a moenda em nossos ouvidos é o estalo seco do chicote do feitor. Quando esse som rasga o ar, tudo para. Os pássaros se calam, a respiração fica suspensa e até o vento parece prender o fôlego. Um som anuncia a dor. O outro anuncia o trabalho sem fim. Vivemos entre a agonia da labuta e o terror da punição, e não há espaço para mais nada. O feitor, senhor Inácio, não precisava gritar. Sua presença bastava. Ele caminhava entre as fileiras de cana como uma sombra que o sol não conseguia dissipar. Seus olhos, pequenos e fundos, percorriam nossas costas curvadas com um desprezo que pesava mais que qualquer corrente. O silêncio que o acompanhava era uma coisa viva, uma mortalha que sufocava as conversas e os cantos de trabalho. Quando ele parava perto de alguém, o corpo desse infeliz enrijecia, a foice tremia na mão. Ele era o braço do coronel, a mão que executava a vontade da Casagrande. Não sentia raiva ou prazer, apenas cumpria sua função com a eficiência de uma ferramenta. Era a personificação da ordem que nos esmagava, um lembrete constante de que não éramos homens, mas peças de uma grande máquina de fazer açúcar. Aprendemos a ver sem olhar, a ouvir sem parecer escutar. A sobrevivência neste lugar depende de se tornar invisível, de se misturar à paisagem como um animal assustado. Os olhos estão por toda parte. Nos outros escravizados, que por um prato de comida a mais ou para evitar o tronco, poderiam entregar um irmão. Nos capatazes que rondam os limites do canavial. E, acima de tudo, nos olhos silenciosos da Casagrande, que nos observam de suas janelas altas e brancas. A desconfiança é o ar que respiramos. Um gesto de afeto pode ser interpretado como conspiração. Um lamento pode ser visto como rebeldia. Por isso, me fiz de silêncio. Meu corpo trabalhava, mas minha alma se escondia no lugar mais fundo de mim, um lugar onde a vontade do coronel não podia alcançar, um refúgio de memórias e dores que eram só minhas. O cheiro do engenho se agarra à alma. É um odor doce e enjoativo de melaço fervendo, um perfume que para os de fora pode significar riqueza, mas que para nós é o cheiro da nossa própria exaustão sendo destilada. Esse aroma se mistura ao cheiro mais acre do suor, do medo e do sangue que por vezes seca rápido demais sobre o sol. Nos dias de castigo, o ar fica impregnado com o cheiro de carne queimada pelo chicote e de lágrimas que não têm permissão para cair. É um mundo de sensações brutais, onde a doçura do açúcar nasce do amargor de nossas vidas. Às vezes, quando o vento sopra do lado do mar, traz uma lúfade de sal e liberdade, um cheiro de um mundo que não nos pertence. E essa breve lúfada é a mais cruel de todas as torturas. A Casagrande se ergue no ponto mais alto da propriedade, branca como um fantasma, imaculada. Suas paredes caiadas refletem o sol com uma arrogância que cega. De longe, parece um palácio sereno, um lugar de paz e ordem.
Mas eu, que por vezes sou chamado para serviços em seus arredores, sei que o silêncio que emana dela é diferente do nosso. O nosso é um silêncio de medo e submissão. O deles é um silêncio pesado, tenso, cheio de palavras não ditas e de uma frieza que gela mais que a sombra de suas varandas. É um mundo apartado, onde se pisa em tapetes macios e se come em pratos de porcelana. Mas a infelicidade parece ter uma forma diferente, mais requintada talvez, mas não menos presente. A distância entre a casa grande e a senzala não é medida em passos, mas em séculos de poder e dor. Eu vi o coronel Afonso Vasconcelos poucas vezes de perto. Ele não se mistura, não suja suas botas de couro na terra que nos engole. Ele observa de sua varanda ou de seu cavalo, uma estátua de poder. Sua voz é baixa, mas corta como vidro. Não precisa ser erguida, pois sua autoridade é absoluta, sancionada por Deus e pelo imperador. Seus olhos claros parecem não enxergar pessoas, mas sim posses, cabeças de gado. Ele é o centro deste universo, o sol negro em torno do qual nossas vidas miseráveis orbitam. A sua honra, o seu nome, o seu legado são as divindades a quem todos nós, inclusive sua própria família, são sacrificados diariamente. O medo que ele inspira não é apenas o medo da dor física, mas o medo de ser apagado, de ter sua existência desfeita por um simples gesto de sua mão. A senzala é o nosso refúgio e a nossa prisão. Um galpão longo, escuro, com chão de terra batida e um cheiro permanente de umidade, suor e resignação. Durante o dia, é um espaço vazio e silencioso. À noite, transforma-se num corpo único, um emaranhado de membros exaustos, respirações pesadas e sonhos assombrados. Dormimos em esteiras finas sobre a terra fria, tão próximos que sentimos o calor e o desespero uns dos outros. É aqui que as feridas são lambidas em segredo, que as histórias da África são sussurradas para as crianças antes que elas as esqueçam. Mas mesmo aqui não há segurança. As paredes têm ouvidos e a escuridão que nos acolhe também esconde os informantes do feitor. É um lugar de comunhão forçada, onde a solidão é impossível e a verdadeira intimidade um luxo perigoso. A memória mais nítida que tenho não é de um rosto ou de uma palavra, mas do som. O som de couro molhado batendo contra as costas de um homem amarrado ao tronco. Eu era menino e nos forçaram a assistir. O homem se chamava João, tinha tentado fugir. Primeiro ele gritou, depois implorou. Por fim, apenas um gemido baixo escapava de seus lábios, um som animal, quebrado. O silêncio dos outros era ensurdecedor. Ninguém ousava desviar o olhar, pois isso seria um desafio. Vimos o sangue brotar, traçar caminhos vermelhos nas costas nuas e o feitor continuar o serviço com uma calma metódica. Naquele dia, entendi que nossos corpos não nos pertenciam. Eram telas onde o coronel pintava suas lições de poder, usando o vermelho do nosso sangue para ensinar a obediência. Essa imagem nunca me abandonou. A rotina nos desumaniza lentamente. Acordar antes do sol, comer um punhado de farinha com água, marchar para o canavial, cortar, carregar, cortar, até que o corpo seja um nó de dor e a mente um vazio. Não há dias de descanso, não há celebrações que não sejam permitidas pelo Senhor. Não há propriedade, não há futuro. Somos definidos pelo trabalho que fazemos, pela força de nossos braços. Quando essa força se vai, somos descartados. A repetição diária, essa sucessão de tarefas idênticas, sob o mesmo sol e o mesmo medo, é uma forma de apagar quem somos. Ela nos transforma em ferramentas, em autômatos de carne e osso, e a parte mais assustadora é que, às vezes, quase funciona. Mas naquela noite, algo quebrou a ordem do mundo. A lua estava escondida atrás de nuvens pesadas e a senzala estava mergulhada em uma escuridão quase total, preenchida apenas pelo som das respirações cansadas. O dia tinha sido longo, a moenda tinha quebrado e a exaustão era um manto pesado sobre todos. Eu estava quase adormecido quando um som me despertou. Não era o choro de uma criança ou o lamento de um doente. Era um som que não pertencia àquele lugar. O farfalhar de seda,
um tecido fino e caro roçando contra a madeira áspera da porta. Abri os olhos e na fresta vi uma silhueta que fez meu sangue gelar. Uma figura esguia, envolta em vestes claras, uma aparição impossível. Era a sombra de uma mulher da casa grande, parada no umbral de nosso inferno. Meu nome é Mateus. É a única coisa que me restou de minha mãe. Um sopro de palavra que ela me deixou antes que o feitor a levasse para um navio que nunca mais vi. Desde então, aprendi que o afeto é uma isca para o sofrimento, uma porta aberta para que o mundo do Senhor nos arranque mais um pedaço. Por isso, me fiz de sombra e silêncio. Minha sina me colocou como um escravo de dentro, trabalhando nos arredores da casa grande, varrendo pátios, cuidando do jardim, sempre perto o suficiente para ver o luxo, mas longe o bastante para não ser notado. É uma posição perigosa. A proximidade com o poder não traz privilégios, apenas aumenta o risco. Eles me veem, mesmo quando fingem não ver. E sei que meu corpo é um lembrete constante da fundação sobre a qual a riqueza deles é construída. Sou uma ferramenta que respira, e minha única defesa é ser esquecido. O medo em mim tem um som e uma forma. Ele tem o som do estalo do chicote cortando o ar úmido da manhã, um ruído que me paralisa por dentro, que transforma meu sangue em gelo e minhas pernas em pedra. Ele tem a forma do tronco de madeira escura no centro do terreiro, polido pelo suor e pelo sangue de tantos outros antes de mim. Cada vez que meus olhos passam por ele, revivo as punições que fui forçada a assistir, os gritos que se tornaram sussurros, o cheiro de carne e desespero. Meu maior terror não é a morte, pois ela é um fim para a dor. É a tortura que a antecede, a humilhação pública, a transformação de meu corpo em um espetáculo de poder para os outros. Meu desejo mais profundo, aquele que guardo no fundo da alma, não é a liberdade, pois mal sei o que essa palavra significa. É apenas um dia de paz, um único dia sem medo. A senhora da casa, Dona Helena Vasconcelos, era como uma garça branca e frágil, aprisionada em um pântano de luxo. Eu a via caminhar pelas varandas, seus vestidos de seda flutuando como névoa, mas seus movimentos eram contidos, seus ombros curvados sob um peso invisível. Seu rosto, de uma palidez que o sol da Bahia nunca conseguia tocar, era uma máscara de serenidade, mas seus olhos contavam outra história. Eram poços de uma solidão tão profunda que parecia engolir a luz. Ela vivia cercada de beleza, de móveis escuros e lustrosos, de porcelanas finas e de jardins perfeitamente cuidados, mas tudo aquilo parecia apenas ressaltar seu isolamento. Era a rainha de um reino onde não tinha voz, a dona de uma casa onde era apenas mais uma posse valiosa do coronel, talvez a mais bem guardada e a mais inútil para ele. O casamento deles era um ritual de silêncio e distância. Durante as refeições, que por vezes eu servia na varanda, o ar entre os dois era frio e pesado. O coronel Afonso mal a olhava, dirigindo-se a ela com monossílabos, tratando-a não como esposa, mas como uma administradora de sua casa. Não havia um toque, uma palavra de afeto, apenas a formalidade gélida de um contrato. Eu via a forma como ela se encolhia sutilmente quando a voz dele soava mais dura, como suas mãos finas tremiam ao segurar a taça de prata. Ela era a prova de que a opressão não se limitava à cor da pele ou às correntes de ferro. As correntes dela eram feitas de honra, dever e ouro, e talvez fossem tão pesadas quanto as nossas. Sua prisão era mais bonita, mas não menos sufocante. A solidão dela era um grito silencioso que ecoava pelos corredores vazios da Casa Grande. O coronel Afonso Vasconcelos era o próprio engenho. Ele não era apenas um homem, era a lei, a ordem e o terror que mantinham cada peça desta máquina funcionando. Sua presença alterava o ar, fazia o calor parecer mais denso e o silêncio mais ameaçador. Seu poder não vinha de sua força física, mas da certeza absoluta de sua autoridade, uma autoridade que lhe fora concedida por seu nome, sua terra e a cor de sua pele. Ele administrava a violência com a precisão de um cirurgião, usando o chicote do feitor para manter a ordem na senzala e a crueldade psicológica para subjugar sua própria família.
Sua obsessão era o legado, a pureza de seu sangue e a imortalidade de seu nome gravada na terra e nas costas dos homens que possuía. Para ele, nós não éramos pessoas, éramos o degrau sobre o qual sua honra se apoiava. E naquela noite, quando a vi parada na porta da senzala, aquela figura de seda branca no meio de nossa miséria, entendi que algo fundamental havia se quebrado. Dona Helena não estava apenas no lugar errado, ela estava violando a própria estrutura do mundo. A distância entre a casa grande e a senzala era a lei mais sagrada deste lugar, a fronteira que separava o poder da submissão, a pureza da sujeira, a vida da morte. Ao cruzar essa fronteira, ela não trazia consigo apenas seu corpo frágil, mas o caos. Sua presença ali era um ato de desespero tão profundo que era capaz de incendiar o canavial inteiro. E eu, Mateus, que construí minha vida sobre a arte de ser invisível, fui a primeira pessoa que seus olhos desesperados encontraram na escuridão. O pedido que ela trazia nos lábios seria a sentença de nós dois. Meu corpo se fez pedra. O ar, antes pesado de sono e suor, tornou-se sólido em meus pulmões, uma massa que me impedia de respirar. Aquela mulher, assim a Dona Helena, era uma chaga de luz na escuridão da senzala, uma visão tão errada e perigosa que minha mente se recusava a aceitá-la. O cheiro dela invadiu o ambiente, um perfume de flores que não nasciam em nosso chão, uma fragrância limpa que lutava contra o odor de nossos corpos amontoados e de nossa desesperança. Cada fibra do meu ser gritava para que eu me encolhesse, para que me misturasse às sombras e desaparecesse, pois sua presença ali não era um acidente. Era um presságio, o anúncio de uma desgraça que escolheria um de nós para se abater. E seus olhos, mesmo na penumbra, haviam encontrado os meus. O medo era uma coisa física, uma mão gelada que apertava meu coração e me lembrava do tronco no meio do terreiro. Sua voz, quando finalmente rasgou o silêncio, foi um sussurro frágil, mas que soou como um trovão em nosso mundo mudo. Ela disse meu nome, Mateus. Ouvi-lo sair de seus lábios foi como sentir o toque de uma navalha. Era uma violação, uma intimidade que não lhe pertencia. Baixei a cabeça imediatamente, os olhos fixos na terra batida, como fui ensinado. Um escravo não encara a senhora, um escravo não respira o mesmo ar com a mesma audácia. Ela deu um passo para dentro, e o farfalhar de seu vestido foi o som de todas as regras sendo quebradas de uma só vez. Ela me pedia algo, sua voz tremia com uma urgência que eu nunca ouvi em alguém da casa grande. Falava de uma criança, de um perigo, de um segredo que pertencia ao coronel. Cada palavra era uma brasa que caía sobre a palha seca de minha vida, e eu sabia que um incêndio era inevitável. Só não sabia se eu seria o primeiro a queimar. Por um instante que durou uma eternidade, a curiosidade venceu o terror. Levantei os olhos, apenas uma fresta, o suficiente para ver seu rosto. A lua, escapando por uma brecha nas nuvens, iluminou-a por um momento, e o que vi não foi a sinhá do engenho, a estátua de porcelana fria da varanda. Vi uma mulher desfeita pelo pavor. Seus olhos estavam arregalados, marejados, e suas mãos, finas e brancas, torciam um lenço com uma força que fazia seus nós dos dedos ficarem brancos. Ela não estava ali como uma senhora dando uma ordem, mas como uma criatura encurralada, buscando refúgio no lugar mais improvável do mundo. Naquele instante, o abismo entre nós pareceu diminuir. A corrente que me prendia ao chão e a gaiola de ouro que a aprisionava eram feitas de materiais diferentes, mas ambas eram prisões. E o medo em seus olhos era um dialeto que eu conhecia desde o berço. A proposta dela era uma loucura. Ajudá-la a esconder um filho bastardo do coronel. Um menino, nascido de outra escrava, que o senhor queria ver desaparecido para limpar a mancha em sua honra. A criança era a prova viva da hipocrisia que sustentava aquele mundo, e salvá-la seria desafiar o próprio Deus que habitava a casa grande. Minha mente gritava para que eu recusasse, para que me fizesse de surdo, de tolo. Ajudá-la significava a tortura, a morte lenta e exemplar. Mas recusar também era uma sentença. Ela poderia gritar, me acusar de insolência, de tentativa de ataque, e ninguém duvidaria de sua palavra contra a minha. Eu estava preso. E então pensei na criança. Uma vida inocente, condenada antes mesmo de começar, tal como a minha mãe,
tal como tantos outros. Um impulso que eu julgava morto dentro de mim, uma centelha de compaixão, teimou em arder no meio do meu pânico. Não houve palavras. O silêncio que se seguiu ao seu pedido era tão denso que podia ser cortado. Os outros na senzala fingiam dormir, mas eu sentia suas respirações suspensas, suas presenças aterrorizadas. Olhei para ela uma última vez e, com o mais sutil dos movimentos, assenti com a cabeça. Um único gesto, quase imperceptível, que selou meu destino ao dela. Vi um alívio fugaz cruzar seu rosto, imediatamente substituído pela mesma máscara de medo. Ela recuou, desaparecendo na noite tão subitamente quanto surgira, deixando para trás apenas seu perfume e o peso esmagador de um segredo que agora nos unia. Fiquei ali, imóvel na escuridão, sentindo o laço invisível se apertar em meu pescoço. Eu não havia ganhado uma aliada, havia ganhado uma cúmplice para minha própria destruição. A paz, aquele desejo simples e distante, nunca mais seria uma possibilidade. Os dias que se seguiram foram um tormento de silêncio e espera. Cada sombra parecia o do feitor. Cada som de passos na terra batida era o prenúncio da descoberta. Eu trabalhava com a cabeça baixa e os músculos tensos, sentindo o peso do segredo como um jugo de ferro sobre meus ombros. Nossos encontros eram roubados da noite, momentos fugazes e aterrorizantes em lugares onde a escuridão era nossa única aliada. O primeiro deles se deu nos fundos da capela, um lugar de santos de madeira com olhos cegos que não podiam nos julgar. Ela me entregou um pequeno embrulho com leite e panos para a criança, que estava escondida com uma velha curandeira na mata. Nossas mãos não se tocaram, mas a eletricidade do risco que corríamos saltou entre nós, um pacto mudo e desesperado. Naquele instante, não éramos senhora e escravo, mas dois conspiradores unidos pelo mesmo medo da fúria do coronel. Nossa comunicação era uma linguagem de fantasmas. Durante o dia, um gesto sutil, um olhar que durava 1 segundo a mais do que o permitido, era o suficiente para marcar um encontro. Eu aprendi a ler os sinais em sua postura, na forma como ela arrumava um vaso de flores na varanda ou deixava um chale de uma cor específica sobre uma cadeira. Eram códigos frágeis, tecidos com o fio da nossa ansiedade mútua. Certa vez, enquanto eu varria o pátio, o senhor Inácio passou por mim e parou, seus olhos cravados nos meus por um tempo que pareceu uma vida inteira. Ele nada disse, apenas cuspiu no chão e seguiu seu caminho. O recado era claro. A vigilância havia se tornado uma fera de 1000 olhos e nós dançávamos em sua jaula, cada vez mais perto de suas garras. O perigo não era mais uma possibilidade distante, era o ar que respirávamos, denso e venenoso. Uma noite, a chuva caiu forte, uma cortina de água que abafava os sons do engenho e nos deu a coragem para uma conversa que foi além do plano. Encontramo-nos no velho galpão de ferramentas, o cheiro de ferrugem e terra molhada nos envolvendo. Foi a primeira vez que ela falou de si mesma, não como a senhada Casagrande, mas como Helena. Sua voz era um fio de tristeza, contando sobre um pai que a vendeu em casamento e um marido que a tratava como um móvel caro, útil apenas para gerar um herdeiro que nunca vinha. Ela falava do silêncio da casa, um silêncio que gritava sua solidão. Eu ouvia, imóvel na penumbra, e pela primeira vez não sentia apenas medo dela, mas uma estranha e perigosa compaixão. Vi que a dor, assim como a chuva, não escolhia o telhado sobre o qual cair, fosse ele de palha ou de telhas finas de Portugal. Eu passei a observá-la de outra forma, não mais como a figura intocável da varanda, mas como a mulher do galpão de ferramentas. Eu vi a maneira como ela se encolhia quando o coronel erguia a voz, a forma como suas mãos tremiam ao servir-lhe o vinho, o esforço sobre-humano que fazia para manter a máscara de serenidade em seu rosto pálido. Vi a brutalidade dele não apenas nas costas dos meus irmãos na senzala, mas também na alma ferida daquela mulher. Ele a quebrava lentamente, dia após dia, com o desprezo e a indiferença, armas tão eficazes quanto o chicote de couro cru. E em meu peito, um sentimento novo e suicida começou a brotar. Uma raiva que não era apenas por minha própria condição, mas pela dela.
Era a semente de uma lealdade que não deveria existir, um broto verde e venenoso crescendo na terra seca do meu conformismo. Nossos encontros se tornaram uma necessidade. Para ela, eram a única escape de sua prisão dourada, o único momento em que sua voz não ecoava no vazio. Para mim, era uma perigosa lembrança de que eu ainda era um homem, capaz de sentir algo além do medo e da exaustão. Em uma dessas noites, ela me perguntou sobre minha mãe. A pergunta me atingiu como uma pedra, quebrando a casca de silêncio que eu construíra ao redor daquela ferida. Falei pouco, apenas que a levaram, que não me lembrava de seu rosto, apenas de seu cheiro e do som de seu nome em meus lábios. E então vi algo em seus olhos que me desarmou: lágrimas. Ela chorava não por si mesma, mas por uma dor que era minha. Aquele gesto de empatia foi mais íntimo e mais transgressor do que qualquer toque físico poderia ser. Ele nos conectou de uma forma que o mundo jamais poderia permitir. Comecei a deixar pequenos sinais para ela, atos de uma comunicação que só nós entendíamos. Uma flor de laranjeira, cujo perfume ela amava, deixada no parapeito da janela de seu quarto antes do amanhecer. Uma fruta silvestre, doce e rara, que eu encontrava na mata e escondia perto da fonte onde ela ia pela manhã. Não eram presentes de um homem para uma mulher, pois essa ideia era impensável, mortal. Eram afirmações silenciosas de que, naquele universo de opressão, um via o outro. Eram a prova de que nossa aliança secreta estava se transformando em algo mais profundo, um refúgio emocional que ambos sabiam ser construído sobre um abismo. Cada pequeno gesto era um passo a mais na direção do precipício, mas a vertigem era quase tão viciante quanto o medo que a acompanhava. O coronel, alheio a tudo, tornou-se mais sombrio. Sua frustração por não ter um herdeiro legítimo o consumia, e sua crueldade se intensificava. Os castigos no tronco se tornavam mais frequentes, por motivos cada vez mais banais. O engenho vivia sobre uma nuvem de terror constante. E essa pressão externa apenas nos empurrava mais para perto um do outro. O perigo que nos cercava tornava nosso segredo mais precioso, nosso refúgio noturno mais vital. A violência do mundo lá fora fazia com que a paz que encontrávamos no olhar um do outro, mesmo que por um instante, parecesse a única coisa real. O medo era o solo, mas dele brotava uma confiança mútua, uma certeza de que, no meio daquele inferno, havia uma única pessoa que não nos trairia, pois nossa destruição seria a mesma. A curiosidade dela sobre mim crescia. Ela queria saber de onde eu vinha, quais eram meus sonhos, se é que um homem como eu tinha permissão para sonhar. E eu, que nunca havia compartilhado o conteúdo de minha alma com ninguém, comecei a me abrir. Falei das histórias que os mais velhos contavam na senzala, dos deuses da África que se recusavam a morrer, da saudade de uma liberdade que eu nunca conheci, mas que sentia no sangue. E ela me ouvia com uma atenção que me despia, que me fazia sentir visto de uma forma que era ao mesmo tempo reconfortante e apavorante. Ela não via um escravo, uma posse, via a alma de um homem. E eu, ao olhá-la, não via a Senhá, a esposa do meu senhor. Via uma prisioneira que ansiava pela mesma liberdade que eu, ainda que ela não soubesse dar a esse anseio o mesmo nome. Numa noite de lua nova, a escuridão era completa. Nosso encontro foi mais ousado, dentro de um antigo armazém nos limites da propriedade, um lugar que ninguém usava há anos. Falávamos em sussurros, o ar pesado com o cheiro de sacos de açúcar velhos e poeira. A proximidade em um espaço tão confinado era perigosa, a tensão entre nós quase palpável. De repente, ela estendeu a mão e, por um instante, seus dedos roçaram a pele do meu antebraço, onde uma cicatriz antiga, marca de um castigo da infância, se destacava. Eu recuei como se tivesse sido queimado, não por repulsa, mas pelo choque daquele contato proibido. O toque dela não foi de posse, mas de questionamento, de uma compaixão que quebrava todas as barreiras. Naquele silêncio que se seguiu, o mundo lá fora deixou de existir. Éramos apenas duas almas marcadas, suspensas no tempo. Foi então que ouvimos o som inconfundível de botas pesadas esmagando as folhas secas do lado de fora.
Congelamos, nossos corações batendo em uníssono contra nossas costelas, o ar preso em nossos pulmões. A respiração dela era um sopro quente perto do meu rosto. Os passos pararam bem em frente à porta do armazém. Um silêncio mortal se instalou, quebrado apenas pelo som de um molho de chave sendo sacudido. Olhei para o rosto dela, um vulto pálido na escuridão, e vi o terror puro refletido em seus olhos. Um ruído metálico seco ecoou pelo pequeno espaço. A chave girando na fechadura. O som não era apenas de uma porta sendo trancada, era o som da nossa sepultura sendo selada, com nós dois, vivos, dentro dela. O fim havia chegado não como um estrondo, mas como o clique silencioso do ferro se encaixando. Os passos se afastaram. O som das folhas secas se dissolveu até se dissolver no zumbido noturno dos insetos, deixando para trás um silêncio que era 1000 vezes mais ensurdecedor do que a ameaça. Permanecemos imóveis, petrificados na escuridão do armazém, por um tempo que não soube medir. O ar que havíamos preso em nossos pulmões escapou de nós em um suspiro trêmulo e simultâneo, uma confissão de nosso pavor compartilhado. Eu podia sentir o calor de seu corpo perto do meu, podia ouvir a batida desgovernada de seu coração, ou talvez fosse o meu, pois naquele momento eles pareciam um só. O alívio que nos inundou não trouxe paz, mas uma clareza terrível. Havíamos escapado da morte por um triz, mas a experiência nos desnudou, arrancando as últimas camadas de distância e hierarquia que nos separavam. Naquele instante, éramos apenas duas criaturas encurraladas, respirando o mesmo ar mofado, marcadas pela mesma sentença. Na penumbra, vi seu corpo ceder. Os ombros, antes tensos e eretos, caíram, e um som baixo, um soluço contido, escapou de seus lábios. Foi um som de pura exaustão, o ruído de uma alma que não aguentava mais o peso de sua própria solidão. Sem pensar, movido por um instinto que a razão e o medo deveriam ter aniquilado há muito tempo, dei um passo em sua direção. O mundo, com suas regras e chicotes, desapareceu. O coronel, o feitor, o engenho, tudo se tornou um eco distante. Ali, naquele espaço confinado e esquecido, existia apenas a sua dor e a minha. E, pela primeira vez, entendi que a dor dela, embora nascida em berço de seda, era um espelho da minha. A opressão tinha formas diferentes, mas o gosto do desespero era o mesmo. Ela não era mais a Sinhá, a dona. Era uma mulher se desfazendo, e eu era a única testemunha de sua ruína. Foi ela quem se moveu primeiro. Sua mão, pequena e trêmula, encontrou a minha no escuro. O toque foi como um raio, uma queimadura que percorreu meu corpo inteiro e incendiou cada nervo. A pele dela era macia, estranha à minha, que era um mapa de calos, cicatrizes e do trabalho que me definia. Era o toque do impossível, a colisão de dois mundos que nunca deveriam se encontrar. O contato quebrou a última barreira. Ergui minha outra mão e, com uma hesitação que era quase uma dor física, toquei seu rosto. Senti a umidade de suas lágrimas em meus dedos ásperos. Ela se inclinou para o meu toque, um gesto de entrega tão profundo e perigoso que fez o ar faltar em meus pulmões. Naquele momento, o segredo da criança, o plano, tudo se tornou secundário. O verdadeiro crime, a transgressão final, estava acontecendo ali, em um toque silencioso que selava nosso destino, de forma irrevogável. Seus olhos encontraram os meus na escuridão, e o que vi neles não foi medo, mas uma rendição completa. E então o mundo parou de gerar. Nossos rostos se aproximaram e nossos lábios se tocaram. Não foi um beijo de desejo, mas de desespero. Um beijo que tinha o gosto salgado de suas lágrimas e o amargor de nossas vidas roubadas. Era um ato de loucura, uma rebelião silenciosa e suicida contra o homem que nos possuía, contra o sistema que nos esmagava. Por um instante fugaz, não havia senhor e escravo, branco e negro, apenas um homem e uma mulher se afogando juntos, buscando um último suspiro de ar um no outro, antes que a maré da desgraça nos levasse para sempre. Cada segundo daquele beijo era uma pá de terra jogada sobre nossa própria cova, e nós sabíamos disso.
Era um consolo terrível, a única liberdade que nos seria permitida, a de escolhermos juntos a natureza de nossa própria destruição. Quando nos afastamos, o frio voltou, mais intenso do que antes. O calor de seu corpo e o toque de seus lábios eram agora apenas uma memória fantasma, e a realidade do que havíamos feito desabou sobre nós com o peso de uma lápide. Não trocamos palavras, não era preciso. O silêncio que se instalou era de cúmplices que acabaram de cometer o crime final. Olhei para ela e vi em seu rosto não o alívio de um consolo encontrado, mas a certeza da tragédia iminente. Aquele ato não nos salvara, ele nos condenava de uma forma muito mais profunda e definitiva do que qualquer descoberta do coronel. Havíamos nos tornado o segredo um do outro, uma verdade que o mundo não poderia suportar e que, portanto, teria que nos destruir para continuar existindo. O armazém não era mais um refúgio, havia se tornado nosso mausoléu, e nós apenas esperávamos o dia em que o fechassem para sempre. O mundo não era mais o mesmo. Após aquela noite no armazém, o ar que eu respirava parecia ter se tornado mais denso, mais pesado, como se a própria atmosfera soubesse de nosso crime e nos julgasse em silêncio. O sol da manhã queimava minha pele com uma acusação que antes eu não sentia, e o gemido da moenda soava como um lamento fúnebre por nossas vidas já perdidas. O pior de tudo eram os olhos do feitor. Senhor Inácio sempre nos observou com desprezo, mas agora havia algo novo em seu olhar quando ele se fixava em mim. Era uma curiosidade predatória, uma paciência cruel, como a de um abutre que circula no céu, sabendo que a morte da presa é apenas uma questão de tempo. Ele me seguia com os olhos, cada movimento meu no pátio, cada balde de água que eu carregava. O silêncio dele não era mais vazio, estava preenchido por uma suspeita que se enroscava em meu pescoço, apertando um pouco mais a cada dia que passava, me roubando o fôlego e a paz. Helena também havia mudado. Eu a via da distância que minha posição me impunha, e percebia nela uma transformação sutil e perigosa. A fragilidade que antes a definia deu lugar a uma espécie de serenidade desafiadora, uma postura que, embora ainda contida, carregava o peso de nosso segredo compartilhado. Havia uma chama em seus olhos que não estava lá antes, uma luz que o coronel Afonso não tardou a notar. Eu os observava durante as refeições na varanda, e via a forma como ele a estudava, não como um marido olha para a esposa, mas como um naturalista examina um inseto estranho que apareceu em sua coleção. A frieza dele se tornava mais cortante, suas perguntas mais incisivas, disfarçadas de conversas banais sobre o dia a dia da casa. Ele farejava a deslealdade, a mínima quebra na ordem que ele impunha. E a nova força de Helena, nascida de nosso ato desesperado, era para ele o mais claro sinal de rebeldia, uma afronta que seu orgulho não poderia jamais perdoar. A traição, quando veio, não surgiu do chicote do feitor ou da fúria do coronel, mas do sussurro de uma igual. Havia uma mucama, a mais antiga da casa, que servia a Dona Helena desde que ela chegara ao engenho como uma noiva assustada. Seus olhos, sempre baixos e servis, não perdiam nada. Vi-a certa tarde conversando com o senhor Inácio perto dos estábulos. Não pude ouvir as palavras, mas vi o gesto dela, a forma como sua mão apontou discretamente na direção da mata, para o lado onde a velha curandeira vivia com a criança. Vi a moeda que o feitor lhe passou e a maneira rápida como ela a escondeu nas dobras de seu vestido. Naquele momento, a realidade do nosso mundo se abateu sobre mim com a força de um golpe. Não havia alianças seguras, nem mesmo na dor. O sistema nos envenenava a todos, transformando o desespero de um em arma para a sobrevivência de outro. Ela não nos vendeu por maldade, mas pelo medo, pela promessa de um pequeno alívio em sua própria miséria. E seu medo seria a nossa ruína. A calma do coronel nos dias que se seguiram foi a parte mais aterrorizante. Ele não explodiu em fúria, não ordenou castigos imediatos. Em vez disso, uma quietude mortal desceu sobre a casa grande. Ele se movia como uma serpente, observando, esperando o momento certo para o bote.
Certa manhã, enquanto eu podava as roseiras do jardim, ele se aproximou de mim, suas botas de couro mal fazendo ruído na grama. Meu coração parou. Com uma voz que era quase amável, ele me perguntou sobre as chuvas, sobre a saúde dos outros na senzala. E então, com a mesma casualidade, ele disse: "Tenho pensado em limpar o velho armazém. Dizem que ratos e outras pragas se escondem em lugares abandonados." Seus olhos claros se cravaram nos meus e eu senti meu sangue gelar. Ele sabia. Aquela não era uma pergunta, era uma declaração. Ele estava brincando conosco, saboreando nosso terror, nos mostrando que não havia segredo que pudesse ser escondido de seu poder. A mentira que formulei em meus lábios pareceu um vidro quebrado em minha garganta. O fim chegou ao entardecer, quando a luz do sol se tornava vermelha como sangue sobre os canaviais. O trabalho do dia havia terminado e o cheiro de cansaço e farinha pairava sobre a senzala. Eu estava sentado, tentando encontrar forças para a noite que viria, quando a sombra do Senhor Inácio caiu sobre mim. Ele não disse nada, apenas fez um gesto com a cabeça na direção da casa grande. "O coronel quer vê-lo", foi tudo o que sua boca proferiu. Caminhei pelo terreiro como um homem que vai para a forca, cada passo um martelo em meu peito. As portas da casa se abriram para mim, e no salão principal, iluminado por candelabros, a cena estava montada. O coronel Afonso estava sentado em sua poltrona de jacarandá, um copo de bebida na mão. E de pé, ao lado da lareira, pálida como um fantasma, estava Helena. Seus olhos encontraram os meus através da sala, e naquele último olhar trocado não havia mais esperança ou desafio. Havia apenas a confissão silenciosa e a aceitação de que o mundo finalmente havia nos alcançado para nos destruir. O silêncio no salão era uma coisa sólida, uma parede invisível contra a qual meu corpo se chocava a cada respiração. O coronel Afonso não ergueu a voz, ele não precisava. O veneno estava em sua calma, na maneira como ele girava o copo em sua mão, observando o líquido âmbar como se lesse nosso destino ali. Ele falou, e sua voz era lisa como a lâmina de uma faca recém-amolada. Falou sobre lealdade e sobre pragas que se aninham na escuridão, sobre a pureza do sangue e a honra de um nome. Não nos acusou diretamente. Ele descreveu um cenário, uma história hipotética, sobre uma serpente que aqueceu em seu seio e sobre a ferramenta que a ajudou a espalhar seu veneno. E enquanto falava, seus olhos nunca deixaram os meus, e eu soube que ele não estava apenas nos condenando. Ele estava saboreando o momento, o poder absoluto de desconstruir nossas almas antes de destruir nossos corpos. Aquele salão, com seus móveis escuros e sua luz dourada, era o nosso tribunal e o nosso túmulo. Foi Helena quem quebrou, não com um grito, mas com uma força que eu não sabia que possuía. Sua voz, antes um sussurro, soou clara e cortante no salão. "A única praga nesta casa", ela disse, "é a sua honra. Uma honra construída sobre a carne de inocentes e a mentira de sua própria virtude." Por um instante, o coronel pareceu surpreso, como se um de seus bibelôs de porcelana tivesse acabado de lhe falar. Mas a surpresa deu lugar a um sorriso fino e cruel. Ele se levantou lentamente, caminhou até ela e, em vez de bater, ele tocou seu rosto com uma gentileza aterrorizante. "Pobre Helena", ele disse, "a febre do trópico finalmente lhe consumiu a razão. Sua mente, frágil como a de todas as mulheres, inventa fantasias para escapar de seus deveres." E com aquelas palavras, ele a apagou. Ele, diante de mim, a transformou de uma mulher em uma louca, uma histérica, desacreditada e sentenciada a uma prisão muito pior do que a morte, o silêncio eterno da insanidade imposta. Então, ele se virou para mim. A máscara de falsa compaixão caiu, e o que restou foi o puro e gelado desprezo. "Quanto a você", ele sibilou, "o problema é mais simples. Uma ferramenta que se julga agente precisa ser relembrada de sua natureza. Você não apenas me desobedeceu, você tocou no que é meu. Você se esqueceu de que seu corpo, sua respiração, sua dor, tudo me pertence. E por isso você servirá de lição."
Não uma lição rápida, mas uma que será gravada na memória de cada um que vive nesta terra. Você aprenderá, e eles aprenderão através de você, que a única vontade que existe sob este céu é a minha. Ele caminhou até a porta e a abriu, e a figura do Sr. Inácio estava lá, esperando. A sentença não foi dita com palavras, foi dita no olhar de satisfação do feitor e na certeza fria que se instalou em meu peito. Eu não seria apenas morto, eu seria desfeito, pedaço por pedaço, até que nada de Mateus restasse. Arrastaram-me para fora, para o centro do terreiro onde o tronco esperava como um velho amigo da desgraça. A noite já caía, mas tochas foram acesas, transformando a cena em um teatro de sombras dançantes e infernais. Os outros foram forçados a sair da senzala, a formar um círculo silencioso ao redor do meu calvário. Seus rostos eram máscaras de terror e resignação. Ninguém me olhava nos olhos. Eles olhavam para o chão, para o céu, para qualquer lugar que não fosse o corpo que em breve seria transformado em um grito. Amarraram minhas mãos acima da minha cabeça, a madeira áspera e polida pelo sofrimento de tantos outros roçando em minha pele. E então eu a vi. Helena, sendo segurada por 2 capatazes perto da varanda da casa grande, forçada a assistir. Os nossos olhos se cruzaram uma última vez, e naquele olhar estava todo o nosso amor impossível e toda a nossa condenação. Ela não chorava, seu rosto estava vazio, uma tela branca onde o horror havia pintado sua obra-prima. O primeiro golpe do chicote não trouxe dor, mas surpresa. Foi um som, um estalo seco que rasgou o ar e o silêncio, seguido por uma linha de fogo que se abriu em minhas costas. Meu corpo se arqueou, um grito preso em minha garganta. E então vieram os outros, um após o outro, um ritmo metódico e cruel. O mundo começou a se dissolver, os rostos da multidão se tornaram borrões, as chamas das tochas, estrelas cadentes. A dor deixou de ser uma sensação e se tornou o universo inteiro. Eu não era mais Mateus, eu era apenas carne, sangue e um lamento que mal conseguia escapar dos meus lábios. Em meio à névoa vermelha que tomava minha mente, eu via fragmentos de memória. O cheiro de minha mãe, a flor de laranjeira que deixei para Helena, o toque de sua mão na minha no escuro do armazém. Eram pequenas brasas de uma vida que estava sendo apagada, chicotada por chicotada, até que restasse apenas a cinza da submissão. Em um momento de clareza ou talvez de delírio, minha cabeça pendeu para o lado. Através do véu de suor e sangue que cobria meus olhos, eu vi movimento. Não era uma carruagem, era algo mais definitivo. Vi o coronel fazer um gesto para os capatazes que seguravam Helena. Eles as levaram para dentro. Ouvi um único grito, abafado, que foi cortado bruscamente. Depois, silêncio. Um silêncio que pesava mais do que todos os golpes em minhas costas. Eu não precisei ver para saber. A loucura que ele decretara para ela não seria tratada em um convento distante. Seria curada ali mesmo, no silêncio de seu quarto, pelas mãos de seu marido. A serpente que ele disse ter aquecido em seu seio foi esmagada. A criança, eu sabia, já era um fantasma. E eu, o último elo daquela rebelião silenciosa, estava sendo apagado do mundo, enquanto a casa grande, branca e imaculada, engolia o último som de sua senhora. Não sei quando os golpes pararam. Não sei se morri e esta é a memória que me restou, ou se meu corpo ainda respira, esquecido em algum canto escuro. O que sei é o silêncio que veio depois. O som da moenda que voltou a gemer na manhã seguinte, o canto dos pássaros, o murmúrio do vento no canavial. A vida no engenho continuou, como um rio que desvia de uma pedra e segue seu curso, deixando-a para trás. A história de Mateus e Helena se tornou um sussurro, um conto de advertência para não se esquecer o tamanho do poder do Senhor. Mas às vezes, quando a noite é muito escura e o silêncio é profundo, eu sinto que minha voz não é a única. Há outras, incontáveis, presas neste mesmo vento, histórias de amores e dores que a terra bebeu, como bebeu o meu sangue. Minha voz é apenas uma. Ouça com atenção, e talvez você possa escutar o eco de todas as outras que o tempo tentou calar.